O rei Dario, ele conheceu o Deus de Israel através do profeta Daniel. Vamos ver como foi que isso aconteceu? Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje vamos ler um texto bastante interessante ao vermos como o nosso Deus, ele realmente é misericordioso e se manifesta até a pessoas que a gente nem faz ideia. Vamos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 17, que diz assim: Assim o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: Seu Deus, a quem você sempre serviu, o salvará. Uma pedra foi levada para fechar a abertura do fosso, e o rei a selou com a marca do seu anel e com as marcas dos anéis dos seus senhores, para que nada concernente ao caso de Daniel fosse alterado. Depois disso, o rei voltou ao palácio. Ele passou a noite em jejum e se recusou a ser entretido, enquanto o sono fugia dele. De manhã cedo, o rei se levantou e foi à cova dos leões. Ao se aproximar da cova em que Daniel estava, o rei gritou com uma voz aflita a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus, a quem você sempre serve, foi capaz de o salvar dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que eles não me feriram, porque diante dele fui considerado inocente. E também não fiz nada para ofender sua majestade. O rei estava muito alegre e ordenou a retirada de Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova e ele não estava ferido, como confiou no seu Deus. Em seguida, o rei ordenou, e os homens que acusaram Daniel foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões já se apoderaram deles e lhes despedaçaram todos os ossos. O rei Dariavesh escreveu a todos os povos, nações e línguas que viviam em todas as partes da terra: Shalom Rav, muita paz. De agora em diante, decreto que em todas as partes do meu reino as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, ele dura para sempre. Seu reino nunca será destruído, seu governo durará até o fim. Ele salva, livra, realiza sinais e maravilhas no céu e sobre a terra. Ele libertou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dariavesh e também durante o reinado de Coresh, o persa. Bem, esse rei, o rei Dario, ele era da Média, então era um Medo. E ele assumiu o governo na Babilônia e governou toda a região ali dos caldeus. E ele era um rei poderoso. Acontece que ele gostava de Daniel, porque Daniel era muito sábio e dava bons conselhos. Porém, pessoas que tinham inveja de Daniel fizeram uma artimanha para se livrarem de Daniel, porque tinham inveja dele. Bem, eles arquitetaram aquilo, acabaram iludindo o rei, e quando ele menos esperava, estava Daniel numa condição que o rei não podia fazer nada, e ele estava agora condenado à morte, a ser lançado na cova dos leões. E é interessante porque o rei Dario, ele
conhecia Daniel e sabia o quanto Daniel era fiel ao seu Deus. Era o Deus dos hebreus, Deus dos judeus, e ele conhecia os outros deuses. Mas ele via que Daniel tinha algo especial por servir aquele Deus, e ele confiava muito. E quando ele viu aquela situação que Daniel deveria morrer na boca dos leões por causa da sua fé, o rei ficou muito abalado. Ele ficou entristecido, mas ele estava preso, refém das leis do seu reino e aquela artimanha que foi feita para que o rei não pudesse livrar Daniel. No final das contas, ele disse para Daniel: o seu Deus vai te livrar. E ele saiu dali, não tinha o que fazer, aquela cova foi colocada uma pedra, selado, oficialmente ninguém podia mexer ali, e o rei passou a noite sem conseguir dormir, de tão aflito que ele estava por aquela situação. Ele não desejava perder a companhia de Daniel, então ele não comeu nada, não quis que ninguém o distraísse com nada, não dormiu à noite, e de manhã cedo, a primeira coisa que ele fez foi direto até a cova para conferir se realmente Deus tinha livrado Daniel ou se o pior tinha acontecido. Quando ele, aflito, perguntou se porventura Daniel, o seu Deus, a quem você serve, te livrou da boca dos leões, ele ouviu algo que ele não tinha certeza se ouviria ou não, mas ficou alegre de ouvir que Daniel respondeu: estou bem. O meu Deus providenciou um anjo para fechar a boca dos leões e eu estou aqui incólume, intacto. Nada aconteceu. O rei ficou feliz e percebeu que havia tido uma tramóia para se livrarem de Daniel. Então, aqueles que fizeram a tramóia, eles foram lançados. E para saber que os leões não estavam de barriga cheia, não estavam doentes, não estavam nada, que não foi por isso que eles não mataram Daniel, aquelas pessoas que foram lançadas não chegaram nem a cair no chão, e os leões já os despedaçaram. E com isto, aquele rei entendeu que o Deus de Daniel é um Deus de verdade, porque ele nunca tinha visto nenhum dos deuses da Pérsia, da Média, da Babilônia, nenhum desses deuses nunca tinha feito algo semelhante ao que o Deus de Daniel fez com ele. E ele foi sábio, e ele entendeu: esse Deus de Daniel é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus que realmente faz as coisas acontecerem. E proclamou isto para os outros povos. Ele escreveu um edito e proclamou: todos os povos. Ele não disse para deixarem seus deuses, mas vocês têm que reconhecer que o Deus de Daniel é realmente um Deus especial. Isso é um testemunho importante. Agora, se aquele homem, que era um rei, conhecia outros deuses, se ele se submeteu a conhecer o Deus de Daniel, que é o Deus do povo de Israel, bem, e nós? Nós não vamos reconhecê-lo? Não vamos entender o quanto ele é poderoso e quanto ele é especial? Daniel realmente teve uma vida muito especial na Babilônia. Por quê? Porque ele era fiel ao seu Deus. Ficou 70 anos ali na Babilônia, até que o povo de Israel fosse liberto daquela escravidão, daquela servidão. Pois bem, o que nós aprendemos disto? O nosso Deus é um Deus que faz coisas. Mas, além disso, mais importante até do que o fato dele fazer coisas, é o fato dele ser Deus e que nós devemos reconhecer isto. O fato dele ser Deus implica em que nós temos que nos submetermos à vontade dele. A nossa vontade realmente não importa. Ela não vai mudar o propósito do nosso Deus. Mas temos que reconhecê-lo e saber que ele quer coisas de nós, que nós devemos ser
suficientemente humildes diante dele para que ele se agrade de nós. E o que nós encontramos na Torá que seja realmente algo especial e importante? Bem, o importante realmente é que saibamos que o Deus que Daniel servia, que ele muitas vezes orava, e ele se arrependia dos seus pecados, ele orava por causa dos pecados do povo de Israel, é aquele que se interessa nos nossos pecados. Mas por que ele se interessa com os nossos pecados? Porque ele quer que nós não sejamos condenados por causa dos nossos pecados. Então ele quer providenciar para que nós nos livremos desses pecados. E como é que ele fez isso? Ele enviou Yeshua, o nosso Messias. Ele enviou Yeshua para que cumprissem as profecias. Sabemos que Daniel teve muitas revelações do Eterno e tudo tem se cumprido. Ou seja, quando o Eterno fala, as coisas se cumprem. Então ele falou que ia enviar o Mashiach e já enviou. Não adianta esperar algo diferente para o futuro, porque o Mashiach já veio. Ele cumpriu as profecias. O plano do Eterno, quando se entende o plano do Eterno, fica claro que tudo está completo. E o que está à nossa disposição? Conhecer os ensinos do Mashiach Yeshua. E ele é que realmente muda as nossas vidas. Se você quer saber como é o Deus que o rei Dario conheceu por causa de Daniel, abra o seu coração para as palavras de Yeshua, porque o Eterno vai falar com você também. E assim eu desejo as bênçãos do nosso Deus e que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.